com base nisso, eu gostaria de apresentar um pouco o nosso projeto, que não é um projeto, né? Tem um nome, hoje já é algo sólido. A gente ainda não sabe muito bem o que é. Vai se tornar. Mas a gente chama ele de missão DIP. DIP é assim que os franceses falam, porque quer dizer jovens, jeunes, estudantes, porque estudante na França é universitário, são os universitários, e jovens profissionais protestantes. Há um ano atrás, quando as pessoas perguntavam, quando a gente lançou a missão, quando nós demos esse nome, as pessoas perguntavam, mas o que é a missão DIP? E aí a gente dizia, não sabemos. A gente tinha objetivos, mas a gente não sabia no que se tornaria a missão DIP. Tá tudo bem. É aqui? Porque nós temos está em francês, mas é fácil de compreender. Nós temos 4 objetivos na missão, o projeto, que é com base em tudo isso que a gente conversou aqui. O nosso primeiro objetivo como missão, onde é que é? O botãozinho que é soltado. Aqui? Tá. Como missão é promover a relação, a ligação das pessoas da missão, das pessoas que entram lá por aquela porta, que participam das coisas, que estão com a gente de alguma forma, estabelecer uma relação com Deus, com Cristo, com Jesus, ressurreto, com outros jovens, com as igrejas, com a igreja de Cristo e com a cidade. Então, tudo que nós pensamos sempre como missão, a gente tenta ligar esses 4 pontos. Esse é o objetivo, sem perder o foco. Porque justamente se a gente for parar para pensar em tudo isso que a gente vem falando, ser missional, é isso, é a igreja de Cristo em relacionamento com Deus, com as outras pessoas, com a cidade, sempre. É a restauração dessa relação com Deus que também vai nos colocar em contato com todas as outras coisas. Com isso, a gente estabelece atos, ações. Esses aqui são 5 atos que a gente fala para esse ano, para o ano que vem, no caso, a partir de setembro. Para esse ano eram 3, a gente ampliou. Então, o que a gente faz, por enquanto, para que esses objetivos sejam alcançados? Então, a gente promove um encontro toda segunda-feira com um grupo de jovens. Não é um grupo de jovens, tá, gente? Eu tenho que esclarecer isso. Não é um grupo de jovens. É um grupo de estudantes e jovens profissionais que se reúnem para receberem orientação. Eu não gosto de falar orientação espiritual, mas também não é um culto. A gente promove discussão e ensinamento bíblico e teológico. Então, isso é um dos atos de ligar essas pessoas a Cristo. Então, por exemplo, a Maria participa nesses encontros aqui. E a Marta também. E a Marta também, agora. Um outro é as permanências, porque a gente abre a porta da igreja. Pode parecer estranho, mas na França é um lado positivo, templos antigos, porque as pessoas entram para ver a arquitetura. E a gente sempre está na igreja 3 dias por semana, as pessoas entram, às vezes para orar, pessoas do bairro, pessoas que dizem que nunca tinham visto aquela igreja aberta, pessoas que entram para ver os vitrais, a janela, mas que têm a oportunidade de conversar com a gente. Tem pessoas que entram, vêm, às vezes a mesa está arrumada, esperando os jovens chegarem à noite, por exemplo, na segunda, e perguntam, é só para jovem? Querem vir. Então, as permanências, por enquanto, é o contato que a gente tem com a cidade, mas para o próximo ano a gente quer estabelecer parcerias com organizações que trabalham ou com imigrantes ou também com questão que é muito forte na Europa, de ecologia. A gente quer estar mais ativo em coisas na cidade, mais ativo com a cidade. Tem já ações, porque muitos dos que participam nas atividades são pessoas missionais, são envolvidas em associações, são envolvidos em coisas para a cidade. Tem uma menina que se inscreveu numa associação são ONGs, tá? Numa associação
para 2 ou 3 horas da semana dela, ela se dedica em ir nesse lugar para conversar em francês com estudantes estrangeiros que têm dificuldade com a língua. Ela é francesa, então ela vai lá, dedica horas da vida dela. Da mesma forma, nas permanências a gente também fez esse ano. Ela vinha e fazia conversação com os meninos voluntários que estavam lá. Mariana, mas esse pessoal mais de idade, eles podem participar ou não? Não. Não? A gente limitou, depois eu vou explicar um pouco mais, mas a gente limitou até 40 anos. Porque senão a gente não entra. Isso, a gente vai aumentando conforme a gente vai envelhecendo. Os de 40 para cima são os tradicionais, aqueles antigos. Talvez seja a oportunidade de eu explicar por quê, tá? No primeiro ano que a gente chegou em Lyon, primeiro que esse projeto foi escrito por Lyon. Lyon tem 8 igrejas protestantes, da Igreja Protestante Unida, que é a união da Igreja Reformada com a Igreja Luterana. Isso aconteceu em 2012. Lyon tem 8 comunidades, contando algumas periféricas. Chegando em Lyon, a gente pôde realmente compreender, porque a realidade em Nantes, no primeiro ano que a gente passou na França, porque para aqueles que não nos conhecem, né, a gente viveu um ano em Nantes, no oeste da França. Nós fomos para lá para aprender o francês, nós trabalhamos numa comunidade, desenvolvemos um trabalho lá. Depois voltamos para o Brasil, foi lá que a gente recebeu o convite para ir para Lyon. E depois de um ano no Brasil, a gente voltou, nós fomos para Lyon. Chegando em Lyon, a primeira coisa que a gente fez foi um trabalho de observação. Por isso que é importantíssimo a gente conhecer a cultura onde a gente está inserido. Esse trabalho tinha a ver com conhecer a cidade. Então, a gente tentava conhecer, visitar, ver como que era a movimentação, por exemplo, no bairro onde a gente promovia atividades na época, e conhecer a cultura local das igrejas. A gente foi em todos os cultos, mais de uma vez, de todas essas comunidades, e tentávamos participar de algumas atividades durante a semana dessas comunidades. O que a gente... Na universidade a gente participou também de atividades para jovem adolescente. O que foi percebido? Nos cultos, a média é de 50 anos para cima das pessoas. Se você vê alguém com menos, 5 pessoas. E é a realidade em todas essas igrejas protestantes. Todas, de modo geral. O que você vai encontrar de pessoas mais jovens? Lá eles fazem aqui é a educação cristã, né? Lá eles chamam de CATE, de catecismo. Lá acontece uma vez por mês. E é só quando tem o CATE que geralmente você vai ver algum adolescente e talvez criança na igreja. Mas nos outros cultos essas pessoas não estão lá, elas vão para o CATE. Então, essa é a realidade. Visitando as atividades, por exemplo, não tinha nada para os jovens. Nada para 18, 40 anos. Nada. Então, a missão é para essa faixa etária e aí a gente limita e diz, não, mais velho não pode entrar. Mesmo porque senão teria muita gente que ia participar. Com certeza. Agora a gente já está deixando alguns. A gente recebe visitas. Então, sempre tem alguém que vem, porque a gente tem chamado as pessoas dessas comunidades a virem ver o que está acontecendo ali. Porque realmente, eu vou contar um pouco, mas realmente tem acontecido algo diferente lá. Então, a gente tem uma equipe hoje, né? No primeiro ano a gente não tinha, mas hoje a gente tem uma equipe de cozinha, que são pessoas mais velhas, que cozinham para nós. No primeiro ano era eu que fazia. Então, essas pessoas participam, então elas são mais velhas, 60 anos para cima. Mas a gente limita por causa disso, porque é para eles, por enquanto é para eles. E porque eles se sentem mais à vontade. Na França também é muito marcado a questão das gerações. Adolescente é com adolescente. Essa questão de ter uma igreja intergeneracional, tá certo? É que às vezes é parecido com o francês. Isso não é uma realidade na França.
Eu lembro que em Nantes, quando a gente fez a nossa... A sociedade já é assim. A sociedade é assim, ela é marcada. Então, quando a gente sugeriu, por exemplo, de fazer o grupo entre estudantes e jovens profissionais, que significa de 18 a 40 anos, muita gente disse que não ia dar certo. Eles disseram, não vai dar certo, vocês estão indo numa furada, e não foi o que aconteceu, graças a Deus, né? Vou continuar. Outra coisa que a gente faz, a partir desse ano que passou, está passando, é que lá o ano começa em setembro e termina em maio. Então agora é férias de verão. O ano acabou para eles, ok? Então, estou em janeiro, pegando frio. Então, uma das coisas que a gente fez para estabelecer a ligação desses jovens com as comunidades, porque é justamente isso. Qual é o objetivo do projeto? O projeto por si só, ele pode ser considerado uma plantação de igreja. E hoje a gente poderia dizer que nós somos uma igreja. Se a gente disser hoje, a missão DIP é uma igreja, aquelas pessoas vão continuar congregando com a gente. Só que a nossa análise como missionários é que isso não resolveria o problema da igreja, de modo geral, em Lyon. Por quê? Porque é muito fácil, eles sempre... O fato de eles não terem jovens nas igrejas significa que eles têm um problema. Porque jovens, eu estou falando, gente como nós aqui. Existe um problema. E esse problema, ele não é resolvido se a gente é uma igreja. Independente. O que eles vão fazer? Os jovens, a gente manda para a DIP. E a gente não se preocupa com isso. Só que a gente crê numa igreja que alcança todos e todas as gerações. É nisso que a gente crê. Eu não creio numa igreja que divide. Eu falei isso ontem. Eu creio numa igreja que junta pessoas diferentes. E é nas nossas diferenças e dificuldades que a gente cresce. Que o Espírito Santo trabalha em nós. Então, para eles, é muito fácil fazer programação só para gente que é aposentado. Eles fazem muita coisa legal, tipo jogo de sociedade, de tabuleiro, jogo de tabuleiro à tarde. Aí tem lá 15 pessoas que vêm jogar porque são solitários, é muito legal. Mas o estudante pode fazer isso? Não pode. Então, a igreja, ela se concentrou num público que é um público mais velho. Então, a gente vê que com a missão nós temos a oportunidade de um pouco incomodar eles no início. Por que isso? Slide, aquele que mostra o círculo do negócio da igreja. Tá, depois. A gente quer incomodar eles, não é o objetivo, mas a gente está instigando eles e mostrando e dizendo, olha, os jovens que vocês diziam, porque quando a gente chegou lá, eles diziam que esses jovens não queriam saber de Deus, isso não é uma verdade. Talvez o Deus que está sendo comunicado, a maneira que está sendo comunicado Deus nas igrejas não esteja atingindo eles. Mas se você comunica numa linguagem observada ou uma linguagem que eles compreendam, eles querem Deus. É isso que a gente tem visto. Então hoje a missão DIP, a gente não pensa em ser uma igreja independente. A gente pensa que o impacto missiológico da missão vai ser muito maior se a gente continuar ligado a todas as paróquias, a todas as comunidades e preparar esses jovens e enviá-los às comunidades. Então é por isso que, de tempos em tempos, a gente faz um culto com os jovens, nós preparamos juntos todo o culto, porque lá, gente, não tem louvor, os jovens não participam em quase nada no culto, é bem diferente. Quando a gente começou a fazer culto com esses jovens, foi em novembro, né? A gente fez o primeiro. Em abril, por acaso. A maioria dessas pessoas nunca tinham participado ativamente de um culto. Seja cantando, seja lendo, seja orando. Nunca. Eles tinham medo. Era bem engraçado. A gente dizia, mas vamos lá. Eles não sabiam como fazer. Aí agora a gente fez uma avaliação em maio sobre o culto também. E aí eles falaram, no começo a gente tinha medo. Mas hoje a gente vê que a gente é capaz de fazer. Porque é justamente isso. Eles não se sentem parte das igrejas. Uma outra coisa que a gente tem no trabalho, a partir daqueles objetivos, é formar um grupo que a gente chama Grupo d'Action, que é um grupo de ação,
que é a liderança que a gente está formando para a missão. Por enquanto o Mateus e eu que pensamos em tudo, fazemos tudo, mas a gente já reuniu esse grupo e ele nos ajuda a pensar atividades, o que fazer, ações, sobre as temáticas que eles veem que seria interessante para o grupo, para, né, temas bíblicos, aquilo que eles veem necessidade. São pessoas que a gente escolheu, pessoas que já têm uma caminhada ali com a gente. Então a gente está discipulando esse grupo e também integrando eles na liderança. Então, eles agora estão vão promover encontros com a galera durante o tempo que a gente está aqui, por eles mesmos. Eles se comprometeram, eles sugeriram isso. E também um grande trabalho que a gente tem feito ecumênico, a gente fala ecumênico, né? Mas eu sei que essa palavra é bem negativa no Brasil, mas como o Mateus já falou, isso é bem positivo para nós, tem aberto portas, e depois eu vou falar um pouco mais sobre esse trabalho. Quer explicar isso? Posso explicar? Justamente sobre isso que a Mariana falou, de nós estarmos num projeto que não surgiu a partir de nós, missionários, não surgiu a partir da Missão Zero, né, que é a parceira do projeto que nos enviou, mas é um projeto desse Conselho de Comunidades Protestantes de Lyon, né? Então, justamente como a Mariana falou, a gente crê que esse impacto vai ser muito maior do nosso trabalho se a gente não tiver uma comunidade independente, mas a gente continuar ligado com as comunidades protestantes que já existem. Então, através dessa parceria das comunidades que surge então o projeto da Missão DIP, nós estamos envolvidos com o evangelismo e o aprofundamento na fé dessas pessoas que já estão lá, a partir das universidades e dos locais de trabalhos, que é onde o público com que a gente trabalha frequenta, né? Então essas pessoas que chegam até nós, elas são capacitadas, discipuladas, para que quando elas entrem em contato, quando elas frequentem as suas comunidades, elas entrem em contato com as comunidades protestantes que já existem, elas possam auxiliar nesse processo de renovo e de revitalização, né? A gente então crê que essas pessoas possam se tornar membros ativos, e alguns deles já são líderes de alguns ministérios, algumas atividades nas comunidades, para que eles auxiliem nesse processo de renovação das igrejas. Obrigada, Mateus. Mariana, Sim. uma pergunta. Tu comentaste que no Brasil o ecumenismo é negativo, mas em que sentido? Bom, pelo que a gente ouve, e realmente, assim, porque o que eu vejo é que o ecumenismo no Brasil, às vezes, é confundido com interreligioso, né? Porque o ecumenismo, para mim, é o trabalho que a gente, como igreja cristã, faz junto. Não tem a ver, por exemplo, misturar outras religiões não cristãs. Mas, pelo que eu ouço, muitas vezes, conversas, as pessoas confundem achando que ecumenismo é dizer que agora a gente vai estar ligado com religiões não cristãs, como, não sei, espiritismo, isso. Então, mas não é. Então, o ecumenismo é esse trabalho junto de igrejas cristãs, né? Seja evangélica, seja protestante tradicional, católica. A gente entende que em alguns contextos até a igreja católica é mais fechada do que as protestantes, mas na Europa, por conta da diminuição do cristianismo, né? E principalmente na França, onde protestantes são só 3% da população, os católicos ainda têm um número expressivo, se você não trabalha em conjunto, você não alcança, você não faz barulho. É mais ou menos isso. E a gente tem vivido isso na prática. A gente vê que esse trabalho em conjunto com a Igreja Católica, por exemplo, a Universidade Católica, né? Porque na França a questão do Estado laico é bem rígido. Então, você não pode atuar questões religiosas dentro das universidades públicas, por exemplo. A gente não poderia chegar lá e conversar com as pessoas. Eles dizem que isso é proselitismo, quando você impõe sua fé. A Universidade Católica, o capelão da universidade, ele abriu as portas para nós. Quando nós chegamos, a gente trabalhou na universidade com o Alfa. O Alfa funciona muito bem, o curso Alfa, já ouviram falar? E Tem gente que não sabe disso. o curso Alfa, ele eles chamam de curso no Brasil, né? Lá eles falam percurso.
É bem mais leve do que um curso. Ele trabalha questões básicas da fé, quem é Jesus, por que Jesus morreu, a Bíblia, eu tenho fé ou não, sobre oração, sobre a igreja. E ele tem toda uma dinâmica diferente. Ele pode ser usado tanto para evangelismo quanto até mesmo para aprofundamento. Depende muito de quem lidera os grupos e tudo mais. Então a gente fez na Universidade Católica tudo isso porque o capelão, né, o padre, abriu as portas para nós. Então, não sei se eu respondi. Sim. Então vamos lá. Então no primeiro ano de observação, nessas andanças que a gente fez pela Igreja Protestante Unida, a gente descobriu, já desde que a gente chegou, já antes de a gente sabia que existia um grupo de estudantes que se reunia numa das igrejas. Mas esse grupo não era dessa igreja, ele já era para todas as igrejas. Mas quando a gente ouviu falar, a gente pensava que fosse um grupo maior. Chegando lá, a gente chegou em setembro, em outubro a gente foi visitar esse grupo, e a gente descobriu que esse grupo era bem pequeno, ele tinha 5 pessoas. E que se reunia somente 2 vezes por mês para comer junto, só. Era só o que eles faziam. Era legal, mas era um grupo que não se conhecia muito bem e tudo mais. Estava começando o ano letivo também, tinha gente nova. E nesse mesmo lugar onde esse grupo se reunia, é uma paróquia, né, uma comunidade bem grande, eles têm um espaço que eles chamam de espaço Bancel, com várias salas, e eles separaram essa sala para nós. Então, esse grupo aí não é o grupo quando a gente chegou, isso aqui já é alguns meses depois. Então, depois de um tempo de observação, o que a gente decidiu? Vamos propor coisas diferentes. E junto com o líder, tem um responsável desse grupo, uma responsável, a gente disse, se você quiser a gente pode fazer encontro toda semana, todas as semanas, e os dias que você não pode, a gente pode se responsabilizar e a gente pode propor, sei lá, discussão bíblica, uma discussão sobre um tema. E foi isso que a gente fez a partir de janeiro. No início, pode parecer estranho, né? Mas tem um grupo que nos acompanha, que são pessoas de cada comunidade, eles nos desencorajaram, eles disseram, os jovens não vão vir, eles não querem saber disso, e foi o contrário. A gente começou a fazer os encontros nessa salinha que estava reservada para nós. Foram os primeiros teses, a gente cantava, promovia questionamento mais para sentir o que eles acreditavam, qual que era a caminhada de fé de cada um. A gente fazia os pequenos grupos, comíamos junto, e com o tempo esse grupo começou a crescer. Cada segunda-feira começava a vir mais pessoas. Porque uma coisa que a gente começou a fazer também foi intensificar as publicações na internet. Desde que o Matheus chegou, tinha um menino lá responsável, a gente começou a ajudar ele. Eles tinham um grupo fechado só, eles não faziam divulgação fora, assim, no Facebook. A gente começou a fazer toda semana. Tem grupo segunda-feira, tal horário. Funcionado? Não. Normal, E as pessoas começaram a vir. Tem gente aqui, tipo esse menino aqui, eu acho que ele veio pela internet. Esse menino aqui veio pela internet, o Mark, ele não vem mais porque ele não está mais em Lyon. Muita gente começou a vir porque via o anúncio na internet. É bem surreal, mas lá as pessoas vão ver o que está acontecendo. Eu não iria, mas eles vão. Então eles vêm ver. Eles acham muito legal assim, a maneira, porque, claro, é diferente, a gente vem de uma outra cultura, a gente tem um outro olhar das coisas. É bem simples, a gente até tem um padrão. Noites que a gente chama SPI, que é quando a gente promove discussão, então a gente sempre é muito claro, a gente não faz pegadinha com ninguém. Então, quando a noite é espiritual, que a gente vai falar de temas bíblicos, que a gente vai abrir a Bíblia, a gente fala. E quando é noite só convivial, a gente também fala. A gente tem uma publicação padrão, assim. Mas o pessoal vem.
eles acham interessante, eles vêm. Isso aqui foi uma noite de crepe, que aí a gente também fez, aí começou a vir muita gente. Então, em outubro, quando a gente foi a primeira vez, tinha 5 pessoas. Em março, já teve um encontro que a gente teve 15 pessoas. E aí, a gente já não cabia mais nessa salinha. Ah, que problema, né? Então, desde que a gente chegou, já tínhamos falado do templo da Igreja Luterana, que existe no centro de Lyon, super bem localizado, e que estava disponível para nós. Porque essa igreja, infelizmente, ela está morrendo. Eles têm culto uma vez por mês, reúnem 15 pessoas quando tem culto. Nos outros domingos, na verdade, essas pessoas congregam nas outras igrejas protestantes. O prédio não tem pastor há muitos anos, há uns 5 anos. E durante a semana, ou durante o final de semana, eles alugam o espaço para a igreja dos Camarões, a igreja da Etiópia e a igreja do Madagascar. Então, depois eu falarei mais sobre a igreja luterana. Então, esse aqui é o capelão da igreja da Universidade Católica. Isso aqui foi uma reunião do Alfa. Esse aqui é pastor da igreja anglicana. Então, lá quando a gente fala em fazer parcerias, em trabalhar em conjunto, realmente a gente trabalha com a igreja batista também, por exemplo. Então, é se unir pelo evangelho. É se unir pela missão. Missão que nós recebemos de Cristo. Então, a gente começou a fazer, a gente fez o Alfa quando a gente chegou. Deu certo. Às vezes reunia 5, 6 jovens. Foi bem legal. Mas, mudando o semestre, em janeiro, isso aqui, de 2018, isso aqui somos nós fazendo crepe. Essa aqui é a menina estagiária da Noruega, que ficou com a gente lá. Esse aqui é o pastor anglicano. Nós fazendo crepe com refrigerante no hall de entrada da universidade, distribuindo de graça para as pessoas e dizendo, a gente faz um encontro ali nas segundas-feiras à noite. A gente fazia das 4, acho que era das 3h30 às 5, e aí já começava o Alfa. Não deu certo, não vingou. Veio 2, 3 pessoas no primeiro, no segundo não teve ninguém, no terceiro não teve ninguém, a gente teve que cancelar o Alfa. Não deu certo essa estratégia. Como assim, né? Muito crepe a gente deu. Olha, muito crepe. Então a gente fazia a massa e assava eles ali, então todo mundo vinha, eu sentia aquele cheirinho, eles saindo da aula e tal. Mas depois a gente foi descobrir que porque mudaram os horários na grade da universidade, enfim. Então não deu certo. Mas o capelão, muito gentil, ele disse, desde o início, tá? Desde a primeira vez que a gente foi em Lyon, a gente já tinha conversado com ele. E ele é um cara, assim, muito crente, sabe? Um cara por Jesus. Ele é padre. Eu digo, pena que tu é padre. Eu teria tantas amigas para te apresentar. Ele é um cara muito legal mesmo. Então, o que ele fez? A Universidade Católica tem casas de estudante, onde estudantes que estudam na universidade moram lá. Mas não quer dizer que eles sejam católicos, não quer dizer que eles sejam alguma coisa. E ele disse, olha, tem uma casa de estudante, na verdade eu deveria fazer trabalho lá, mas se vocês quiserem, vocês podem fazer. Nos deu carta branca e a gente disse, vamos fazer então. Então, ano passado a gente fazia nas quintas, a gente decidiu fazer o Alfa na casa. E aí ali na casa, com 150 estudantes que moram, a gente colocava cartaz na porta, só. Divulgação era isso. E ficávamos lá, a gente levava comida, é bem na porta de entrada da casa, então as pessoas passam, elas veem que a gente está ali, viam que a gente estava ali, vinham perguntar o que era, a gente dizia o que era. Então 5 pessoas participaram no Alfa. E inclusive essa menina aqui, a Zoe, ela é de tradição católica, estava vivendo uns momentos bem difíceis na vida dela, começou a participar, ela e a Andressa é brasileira, fiéis.
Não faltaram nenhuma vez. E a Zoe, inclusive, depois foi morar lá na Igreja Luterana, porque a gente montou uma república de estudantes e ela foi morar lá. E esse ano ela nos ajudava. Ela era parte da equipe para o Alfa que a gente fez nesse ano. Então foi muito legal. A partir disso, vidas foram transformadas. E aqui a gente tem contato com pessoas que realmente nunca ouviram falar de Jesus. Depois eu falo mais sobre isso. Então isso aqui é a Igreja Luterana. Tem como falar essa, né? Pode falar isso. Esse aqui é o prédio da Igreja Luterana. Ele é bem de esquina, é bem perto de um dos rios de Lyon. Domingo a gente vai mostrar o mapa de Lyon. Então tem que vir domingo no culto, tá? Então é bem localizado. Então lá em cima era o apartamento pastoral, mas como eles estão sem pastorar há muitos anos, para esse ano a gente montou uma república de estudantes, onde a Zoe morou e os voluntários moraram. A gente recebeu 2 estagiários da Noruega, brasileiros, mas pela Noruega, para trabalhar meio período com a gente na missão. E meio período eles trabalhavam numa comunidade. Então vocês moram ali também? Não. Agora nós vamos morar ali. E a república não existe mais. Isso, porque agora como acabou o ano, os últimos moradores vão embora e antes de vir para o Brasil, a gente levou todas as nossas coisas da nossa casa, deixamos em 2 quartos dentro do apartamento, porque ele ainda estava ocupado, ainda está, e viemos para o Brasil. Então, voltando, a gente ainda tem tudo isso que é organizado. Mais uma mudança. Mais uma. E aqui embaixo é as atividades que a gente faz. Porque aí, em maio do ano passado, a gente decidiu se mudar. A gente apresentou um projeto, como aquele que eu falei no início, lá com os objetivos e tudo mais. Mudar o local da missão. E aí a gente sugeriu de mudar o local da missão. A gente fez um projeto, apresentamos para o Conselho das Igrejas lá de Lyon e foi aprovado. E nesse projeto consistia o quê? Aqui está o templo luterano dentro, bem normal, bem simples, bem bonito, ele é muito bonito, bem simples, bem tradicional. E o projeto consistia em tirar os bancos, os últimos bancos, colocar mesas e sofás, para promover um lugar acolhedor para receber esses jovens, que não tivesse tanto cara de igreja. Porque é isso que às vezes os jovens não querem mais, eles não querem a estrutura. O formato tradicional. Eles não querem nada que remeta a algumas coisas negativas. Então, isso aqui é uma foto da noite de lançamento, onde era aberto para todos, não só para os jovens, onde a gente apresentou as atividades para esse ano, no caso, o ano que passou. Isso aqui é o tempo de louvor, a gente fez pregação, a gente apresentou as atividades. Aí vocês podem ver, ó, tinha bastante gente com cabelo branco, mas tinha jovens. A gente ficou super admirado porque em maio do ano passado o grupo, teve um dia que a gente reuniu 20 pessoas, aquele grupo de 5, 20. Só que muitas dessas pessoas não viraram um ano, porque são estudantes, eles não estavam mais em Lyon. Então a gente não sabia quantos jovens a gente teria em setembro. A gente não sabe agora, quando a gente voltar, quantos jovens a gente tem. A gente sabe os que vão ficar, mas a gente não sabe quais estudantes vão vir, quais jovens profissionais vão vir. E aí nessa noite já tinham 25 jovens. E foi com esse número que a gente começou. Por quê? Porque eles viram as divulgações do lançamento na internet, muitos deles. Ou nas igrejas, né? As igrejas também comunicaram bastante. Então esse aqui é mais ou menos a decoração lá do lugar. A porta ela fica aqui atrás do sofá, que a gente deixa aberta. É um lugar muito legal, mas já está ficando pequeno. A partir do momento que a gente chegar a 50 pessoas, a gente vai ter que pensar. Porque quando a gente fazia o alfa, ou nossos encontros, que a gente sempre come junto, a gente sempre tem que botar a mesa a mais. Né? Então, já está ficando pequeno. Então, agora a gente quer mostrar um vídeo, que foi dessa noite lá que o grupo Coexistir veio.
O vídeo mostra bem breve como mais ou menos funciona uma dessas noites de segunda-feira, onde a gente reúne a galera, a gente come junto e depois a gente discute. Então, na continuidade, esse ano, né, ano passado a gente fez alfa, começando o ano letivo em setembro, em outubro a gente começou a alfa de novo lá na Casa de Estudantes. Essa aqui é a sala que nos é disponível lá na Casa de Estudantes, desse trabalho ecumênico que a gente faz. Eu só aponto hoje alguma coisa na segunda de noite. Isso. Então, o trabalho ecumênico são nas terças à noite agora. Ano passado eram as quintas, aí a gente mudou para terça-feira. E o trabalho na igreja E o trabalho na igreja são as segundas-feiras à noite. São os dias que a gente tem atividade, porque o objetivo é que esses jovens possam se envolver nas suas comunidades ou alguma atividade durante a semana e no culto. Então, a gente não é concorrente. E é por isso que a gente faz na segunda. Primeiro porque o grupo já se reunia na segunda, então, né, é um ótimo dia, porque os estudantes, a partir de quinta-feira, às vezes é só festa. Foi isso que a gente percebeu, por exemplo, na Casa de Estudantes, que a gente fazia as quintas-feiras, e quinta é a noite do estudante, então quase ninguém vinha. Chegavam tarde, a gente estava acabando, eles chegavam. Então, na terça, eles passam mais e aí eles veem o que está acontecendo. Então, nessa casa, sempre quando eles têm o início de ano letivo, aí a diretora da casa nos chama, a gente vai lá e apresenta a atividade. Esse menino aqui, por exemplo, ele estava nesse dia e fiel. E ele é um menino que sempre traz mais pessoas. Ele trouxe este menino aqui, e se eu não me engano a Carla também, né? A Carla não é brasileira, ela é chilena. Então, ele é chinês. Não, a chilena, taiwanês, Vietnã, francesa, a Zoe, a nossa querida. Esses aqui são os estagiários. Então aqui a gente fez o alfa, e que terminou em janeiro, e aí a gente perguntou para eles: vocês querem continuar? E aí eles: sim, vocês viriam, né? Continuariam? E a gente disse: claro. Essas pessoas, gente, tirando a Carla e a Carré, eles não tinham tido contato com a fé cristã. No dia que a gente levou a Bíblia a primeira vez, a gente sempre andava de carrinho, né? Por isso até que a gente vai se mudar para o local da igreja, a gente morava um pouco longe, e a gente não tem carro, e a gente sempre tinha que andar com carrinho de compras, com as comidas, prato, a gente levava tudo isso ali que está na mesa, queridos, a gente transportava. É o glamour da missão, né? E um dia a gente levou a Bíblia, que a gente começou a usar a Bíblia com eles, e não foi intencional, mas a gente deixou numa mesinha bem na entrada. E quando eles entraram, eles começaram, uma Bíblia? Nossa, eu nunca tinha visto uma Bíblia. E começaram a folhear a Bíblia. E aí, quando a gente estuda a Bíblia e usa a Bíblia com eles não sabiam o que era Pai Nosso, nada disso. Eles já tinham ouvido falar do Natal, mas eles não sabiam por que do Natal. Nesse ponto.
Existem muita gente assim. Não só no grupo de terça, no grupo de segunda também. Teve uma menina japonesa que fazia curso de francês com o Lucas. No Japão também, as pessoas quase não têm contato com a fé cristã. Ela começou a participar no grupo e nos observar. E um dia ela chegou para o Lucas e perguntou: Lucas, o que eu preciso fazer para me tornar cristã? E ela começou a perguntar: por que vocês fecham os olhos quando vocês oram? Vocês são obrigados a ir no culto? Perguntas assim, pessoas que nunca tiveram contato com a fé. E esse grupo, as datas importantes, como Páscoa, por exemplo, foram muito importantes justamente na parte de evangelização, porque, na verdade, eles viveram a data, a Páscoa, o Natal, por exemplo, eles viveram a primeira vez, e aí a gente podia, a partir disso, explicar: mas você sabe por que do Natal? Você sabe por que se celebra? Por que as pessoas dão presente? Então, ali foi oportunidades que a gente teve de compartilhar o evangelho com eles. E eles ficaram até o fim. Agora, alguns deles já voltaram para os seus países. Eles vieram para a França só para aprender francês. Mas a Jade, como o Yontin, eles participaram. Quando a gente encerrou as atividades lá na casa, a gente mandava o convite para vir na segunda e eles vieram. Então, são pessoas sedentas e que querem, e que buscam algo. E que não viram nada de ruim no cristianismo. Elas são puras, elas querem saber mais. Então, com esse grupo, a gente realmente viveu experiência que eu não esperava. Quando eles falaram o negócio da Bíblia, eu assim, nossa, eles nunca viram uma Bíblia? Mas é bem interessante a maneira como você lida também com essas pessoas. E aqui é uma foto de um dos cultos que a gente fez com o grupo de segunda. Teve um batismo nesse dia, teve ceia. Então aqui está o grupo de louvor que a gente formou. Aqui está uma reunião na nossa antiga casa. A cada 2 meses a gente faz um encontro que a gente chama de Soirée chez nous, que quer dizer noite na nossa casa. E aí lá a gente estuda a Bíblia. Aqui foi no dia onde a gente preparou o último culto que a gente fez em abril, onde teve um dos jovens já, esse menino aqui, dos Camarões, o Davi, que é um dos meninos do grupo de ação, e ele preparou a pregação, a gente ajudou ele e ele já pregou no último culto que a gente fez. Então a gente canta junto, a gente ora, come sempre. E aqui foi o encontro de encerramento do ano e também despedida dos meninos, dos brasileiros que estavam lá. E a gente fez um churrasco na nossa casa. Pois é. Pois então, tem gente de tudo que é lugar, né? Taiwan, Vietnã, Japão, China, não sei o que, e tem um sofredor ali também. E aí nesse dia a gente convidou também a equipe da cozinha que nos ajuda, que tem uma pessoa da equipe lá. E aqui a gente reuniu 35 pessoas. Esse menino aqui, por exemplo, ele é adolescente, ele não pode ainda... O outro também? O Tadeu também. Eles não poderiam oficialmente participar das nossas atividades. Não vem a hora de fazer a idade, porque lá na França tem esse negócio, né? Tem umas leis específicas para trabalho com adolescente, então a gente evita, mas eles não vêm a hora de fazer 18 anos e poder participar lá. Então é muito legal, a gente está muito feliz, porque a gente percebe que os jovens querem Deus, a gente só precisa compreender como comunicar isso. E eles querem estar junto, eles querem fazer diferença, eles querem transformar a realidade de onde eles estão. E a gente, de alguma forma, a gente quer promover isso através do caminho que a gente tem traçado também. A partir desse ano, agora em setembro, a gente vai começar a chamar os pastores dessas comunidades para trabalhar alguns temas com eles. A gente vai estudar um curso de teologia que seria à distância, online, mas que eles pediram para a gente trabalhar com eles, a gente vai fazer. Nas segundas, a gente vai fazer outras ações. Então, muito obrigado pelo apoio de vocês.
como comunidade. A gente sabe que não só o sustento financeiro, mas também vocês nos sustentam em oração. Esse ano foi bem difícil para a gente, porque foi um ano de avaliação. Em junho o projeto passou por uma avaliação. Então ele foi... da parceria, tem que falar. Ah, tá. Ele foi prorrogado para 2022, né? A nossa permanência lá. Então esse projeto ele é uma parceria da Missão Zero, que é a Agência Missionária do Movimento Encontrão, da Sociedade Missionária Norueguesa e Igreja Protestante Unida da França. Então esse ano foi difícil por causa dessa questão de a gente morar longe. A gente percebe que a igreja na França, ela tinha e ainda tem, mas isso também a gente tem visto que é o nosso ministério, de ajudá-los a compreender o que é missão e como essa igreja pode se envolver na missão. Ela está recebendo um projeto missionário, mas como que é isso? Então no começo as pessoas eram muito desconfiadas, porque tudo que a gente dava de propostas, era estranho, soava estranho, mas eles começaram a ver que dava certo, que era isso. Então, sobre isso, a gente vai falar um pouquinho mais no domingo, sobre oportunidades e desafios na missão, né? E como que isso pode se aplicar na nossa vida. Então, a gente quer compartilhar isso. Aí, no domingo, a gente fala mais, porque já avançamos muito. Curtam as nossas redes sociais para vocês saberem as nossas notícias em francês diretamente de lá. O Google, o Instagram. Ali o último endereço é o endereço do nosso blog, que a gente publica também os informativos que vocês recebem. A gente tem vídeo, foto, mais do que vocês encontram nas redes, né? Porque os 3 primeiros endereços lá é para o nosso público lá na França, né? E no blog tem mais coisas, porque a gente sabe que o pessoal aqui no Brasil tem curiosidade para saber coisas, mais detalhes. Né? Teríamos muitas coisas para contar. Eu sempre admirava os missionários que chegavam do campo e diziam: nossa, tem muita história. E eu dizia: nossa, será que eu não sou boa observadora, né? Mas realmente a gente tem vivido coisas grandiosas dessa missão que é de Deus, não é mérito nosso. A gente não é diferente de vocês, na verdade. Nós somos como vocês, nós estamos lá, a gente se dispôs e Deus tem nos usado com os nossos defeitos e qualidades, assim como Ele pode usar cada um de vocês com os defeitos e qualidades de vocês. E que Deus abençoe vocês. E domingo no culto, a gente vai falar mais. É isso.